E aí, pessoal, tudo certo? Sabe aquela sensação de começar a investir, fazer tudo direitinho e parecer que nada acontece? Que o dinheiro não sai do lugar? Pois é essa frustração que dá o pontapé inicial na nossa história de hoje. A gente vai acompanhar a jornada de um guerreiro, o Koji, para desvendar um poder financeiro que é quase uma lenda. É exatamente isso que está passando na cabeça do Koji. Depois de tanto sacrifício, de tanto esforço, o ganho é mínimo. E é nesse momento de fraqueza, de dúvida, que aparece um inimigo que todo mundo aqui conhece muito bem. O tal do Oni da impaciência. Aquela vozinha que fica sussurrando pra gente simplesmente largar tudo. E aqui está o centro do problema, né? O Koji tem as ferramentas certas. A espada dele, que é o investimento, está afiada. O escudo, que é a reserva de emergência, está firme, mas o Ki dele, a energia financeira, parece que não se multiplica. E essa lentidão toda deixa ele completamente vulnerável ao pior inimigo que existe, a própria impaciência. Olha aí o antagonista em ação. Mas o lance é que esse Oni da impaciência, ele não é um monstro lá fora. Ele é aquela voz dentro da nossa cabeça, sabe? É a tentação de querer tudo para agora, do prazer imediato, que acaba com qualquer plano de longo prazo. É a voz que faz a gente trocar uma liberdade imensa no futuro por uma recompensa pequenininha agora. Completamente frustrado, o Koji vai procurar o sensei dele. Ele desabafa, fala que a técnica não serve para nada, que o esforço é em vão. E o sensei, com aquela sabedoria de mestre, aponta a grande falha na estratégia do Koji. Ele está tentando ganhar uma guerra inteira sozinho. Ele se esqueceu de chamar o seu aliado mais poderoso de todos. E aqui, meu amigo, a história vira. O sensei não chega com uma planilha com uma fórmula matemática chata. Não, ele revela uma técnica lendária, um jutsu secreto, um poder capaz de transformar um único guerreiro no exército inteiro. E isso, claro, muda completamente o jeito que o Koji enxerga o crescimento do dinheiro dele. E a diferença é brutal. Pensa bem, com os juros simples, o progresso é uma linha reta. Um guerreiro luta, ganha uma moeda, no outro mês a mesma coisa, o esforço é sempre o mesmo para o mesmo resultado. Agora, com os juros compostos, os ganhos, os clones, eles começam a lutar junto com o guerreiro original, e eles também geram novos ganhos. O caminho deixa de ser reto e vira uma curva que sobe cada vez mais e mais rápido. É outro jogo. Bom, a verdadeira lição do sensei começa agora. Porque para dominar uma técnica tão poderosa assim, não adianta só saber que ela existe. É preciso dominar 3 princípios, 3 fundamentos, ou, como ele chama, os 3 selos do poder. E aqui estão eles, os pilares do jutsu. Primeiro, o selo do clone, que é a ideia central da multiplicação. Depois, o selo do tempo, que é o que acelera tudo. E por último, o selo da constância, o reforço que alimenta esse crescimento todo. Dominar os 3 é um único caminho. Vamos entender cada um deles. O primeiro selo é o coração de tudo. É a mágica dos juros sobre juros. O rendimento não fica lá parado, sabe? Ele é reinvestido e começa a trabalhar também, a gerar os próprios rendimentos. É aqui que a mágica acontece. Onde 1 vira 2, 2 viram 4, e a explosão de crescimento começa. O segundo selo é o tempo, o grande acelerador. E essa imagem mostra direitinho por que o Oni da impaciência é tão perigoso no começo. No início, o poder do jutsu parece fraco. É como subir um degrauzinho por ano. Mas o tempo passa, e o que era um degrau vira um arranha-céu. O poder de verdade não está no primeiro golpe, mas na persistência ao longo de décadas. E, finalmente, o terceiro selo, a constância. Pensa no exército. Se ele não recebe reforços, uma hora ele enfraquece, certo? Esses reforços são os aportes regulares. É preciso continuar mandando mais ki para a batalha. É isso que alimenta o exército de clones e garante que aquela bolinha de neve lá no topo da montanha se transforme numa avalanche gigantesca e imparável. Certo. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos avançar 20 anos. O Koji dominou os 3 selos. Ele foi paciente, ele foi constante. Chegou a hora de ver o resultado desse treinamento todo. Chegou a hora da batalha final contra aquele antigo inimigo. O Oni da impaciência aparece de novo, desesperado, tirando o sarro do Koji por ter perdido a vida esperando. Mas o Koji, agora um mestre, tá tranquilo, tá sereno. Ele sabe de uma coisa que o Oni nem imagina. A pergunta que fica é: quem será que vence essa batalha? E a resposta? Tá bem aqui. Atrás do Koji surge um exército imenso de clones. E o ponto mais inacreditável é este: 70% desse exército gigantesco não veio do esforço direto do Koji. Foi criado pelos próprios clones, pelos juros trabalhando e se multiplicando sozinhos ao longo de 20 anos.
A maior parte da força veio do próprio sistema. Diante desse poder esmagador, o Oni da impaciência simplesmente se desfaz. E as últimas palavras dele revelam a grande verdade sobre os juros compostos. Aquela aparente fraqueza, a lentidão do começo, na verdade, é a fonte da sua força, uma força inevitável. Com a batalha vencida, o foco agora muda. A vitória nunca foi sobre juntar um monte de moedas, mas sobre alcançar um estado de espírito. Vamos ver qual é a verdadeira recompensa por trás do domínio dessa técnica. Koji, agora um mestre, só observa o horizonte, em paz. O exército de clones dele trabalha por ele, dia e noite, cuidando de tudo. Ele conquistou algo muito maior que dinheiro. Ele conquistou serenidade, liberdade. A liberdade de não precisar mais lutar cada batalha, porque o seu exército luta por ele. Então, o Koji aprendeu a multiplicar sua força, e o exército dele está pronto. Mas um exército pronto precisa de uma estratégia, de um propósito. Agora que o poder de multiplicar foi dominado, qual é a sabedoria necessária para usar essa riqueza? Bom, talvez a resposta para isso esteja numa próxima lenda, a do homem mais rico da Babilônia.